Eu estava lendo hoje a palavra de Deus, como faço todos os dias. Ninguém consegue viver num mundo tão complicado como o nosso sem estar fundamentado, alicerçado na palavra de Deus. Ela é o que nos sustenta, é o alimento espiritual. A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. O próprio Senhor disse isso. Ele diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nossos corações. É assim. E hoje estava lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu me deparei com o seguinte texto. Acompanhe a leitura comigo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 11. Diz assim a palavra, abre aspas. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Fecha aspas. Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Corinto, a segunda carta à igreja de Corinto, ele faz essa observação aos irmãos, falando das aflições pelas quais ele passou na província da Ásia. Ele diz que foi esmagado, oprimido, além da capacidade de suportar. Observe que coisa, hein? Além da capacidade de suportar, ele diz mais, pensamos que nem sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, achavam que seriam mortos. E olha que Paulo passou por muitas tribulações. Se você olhar a história do apóstolo, só alguns exemplos, Paulo ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Isso está registrado em Atos capítulo 14, versículo 19. Ele foi açoitado, preso e amarrado pelos pés a um tronco na Macedônia, está em Atos capítulo 16. Ele foi perseguido e quase morto em Jerusalém, está escrito em Atos capítulo 21. Ele foi preso, sofreu o naufrágio em Mileto, quando ele estava sendo enviado preso a Roma. Ele também foi picado por uma cobra venenosa na ilha de Malta, e tantos mais outros açoites e prisões que o apóstolo Paulo sofreu e suportou. Então ele diz aqui nessa carta aos Coríntios, né? A igreja de Corinto, ele diz nessa carta isso. Olha, eu quero que vocês saibam de todas essas aflições que nós passamos. Aí ele diz algo tremendo, queridos. Ele diz assim, olha, de fato esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, o Deus que ressuscita os mortos. Olha que coisa linda. O que é que ele está dizendo? Olha, era tanto sufoco, era tanto sofrimento, que nós resolvemos não confiar mais em nós mesmos e somente em Deus. Nós entregamos a Deus, é isso que Paulo está dizendo. Eu entreguei a Deus toda essa situação e eu resolvi confiar nesse Deus que é capaz de ressuscitar os mortos. Aí ele continua dizendo assim, olha, ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Paulo, ele fala que ele dá um testemunho de tantos livramentos que Deus deu a ele, Paulo. Ele diz, ele já nos livrou tantas vezes e vai continuar nos livrando pela fé, confiando nesse Deus maravilhoso. E quando eu trago isso para o nosso mundo atual, para a nossa realidade atual, isso é também bastante estimulante. Porque o mesmo Deus que livrou Paulo, ele nos livra também. O mesmo Deus que ressuscitava os mortos naquela época, continua ressuscitando os mortos hoje. O mesmo Deus que Paulo confiou, é o Deus que nós temos hoje e que podemos continuar também confiando. Então, queridos, em todas as aflições que nós passamos, e não são poucas, realmente não são poucas, nós temos que fazer exatamente o que fez o apóstolo, confiar em Deus. Eu tenho certeza que aquilo que eu passo, aquilo que você passa, não é do tamanho do que Paulo passou. E Paulo testemunha dos livramentos que Deus lhe deu.
Deus também vai nos dar livramentos. É pela fé, é confiando no Senhor que nós cremos assim. O livro de Hebreus, o escritor sagrado, no capítulo 4, versículo 16, ele diz o seguinte, Hebreus 4:16, assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Olha aqui, que conselho maravilhoso. Vamos nos aproximar com toda a confiança do trono de Deus, o trono da graça. Vamos nos aproximar confiando, do jeito que Deus quer que nós façamos. E lá, diz a palavra, que nós receberemos a misericórdia e encontraremos graça quando for preciso. O que é que ele fala quando for preciso? No dia especialmente difícil, nós vamos encontrar a graça de Deus. Na medida em que nós nos aproximamos cada vez mais do trono da graça, nos aproximamos mais de Deus, nos dias mais difíceis, nós também recebemos uma graça especial que nos possibilita passar por esse dia com fé, por esses dias mais difíceis, com fé, com confiança nesse Deus maravilhoso. A vida do cristão, queridos, é de fé em fé, é de graça em graça. Nós não podemos acumular a graça que nós já recebemos, porque se nós acumulássemos a graça já recebida de Deus, nós passaríamos a confiar em nós mesmos e não no Deus da graça. Então nós temos é que confiar que a cada dia a graça de Deus nos alcança. Me alcançou ontem, me alcança hoje e vai me alcançar amanhã. É assim que nós vivemos, é pela fé, e de fé em fé nós caminhamos confiantes, recebendo graça, misericórdia, tendo livramentos das dificuldades, dos perigos que se nos apresentam, e assim nós vamos vivendo, até encontrarmos com o Senhor lá na glória. Que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes assim. Antes de você desligar, se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com alguém. A mesma palavra que falou ao meu coração, talvez tenha falado ao seu, pode também falar ao coração de tantas outras pessoas. Então, antes de você desligar, faça isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.